O que acontece na hora morta da madrugada em lua cheia, a madrugada sempre exerceu um fascínio misterioso sobre a humanidade. Enquanto muitos dormem, o silêncio da noite parece transformar o mundo em um cenário diferente, mais denso, carregado de segredos e presenças invisíveis. Entre todas as horas noturnas, há uma que se destaca como a mais temida e enigmática, a chamada Hora Morta. Segundo crenças antigas, esse período ocorre por volta das 3 da manhã, quando o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos se torna mais fino. É nesse momento que fenômenos estranhos, aparições e rituais ocultos seriam mais propensos a acontecer. E quando a hora morta coincide com a presença imponente de uma lua cheia, o mistério atinge proporções ainda maiores, alimentando lendas e histórias que atravessaram gerações. Muitos povos antigos já viam a madrugada como um tempo sagrado e perigoso. Para os celtas, por exemplo, a noite era o território dos espíritos, e a lua cheia funcionava como um amplificador das forças invisíveis. Entre os povos indígenas, a madrugada também era associada a transformações, presságios e encontros com entidades sobrenaturais. O cristianismo, por sua vez, consolidou a ideia das 3 da manhã como o horário do demônio, uma inversão da hora em que Jesus teria morrido na cruz, às 3 da tarde. Assim, a hora morta foi ganhando cada vez mais ares de maldição, especialmente quando iluminada pela claridade sobrenatural da lua cheia. Relatos de fenômenos inexplicáveis nesse horário são abundantes. Pessoas afirmam acordar de repente, sem motivo, exatamente às 3 horas da manhã, sentindo uma presença no quarto. Algumas descrevem paralisia do sono, acompanhada da visão de figuras sombrias observando-as. Outras relatam ouvir vozes, passos no corredor ou objetos se movendo sozinhos. Embora a ciência tente explicar esses eventos como manifestações do cérebro em meio ao sono, a coincidência de tantos relatos semelhantes mantém vivo o temor em torno da hora morta. A lua cheia adiciona um elemento ainda mais perturbador. Sua luz intensa transforma a paisagem noturna, criando sombras alongadas e dando vida a formas inanimadas. Não é à toa que lobisomens, bruxas e outras criaturas míticas são frequentemente associados a esse fenômeno lunar. Há quem acredite que durante a hora morta, em noites de lua cheia, o campo energético da Terra se intensifique, abrindo portais para dimensões paralelas ou permitindo que entidades atravessem para o nosso mundo. Em pequenas vilas da Europa, persistem histórias de pessoas que afirmam ter visto figuras encapuzadas caminhando lentamente por estradas desertas exatamente nesse horário. Algumas testemunhas relatam que os rostos dessas figuras jamais podem ser vistos, apenas a sombra de seus corpos contra a luz da lua. Outras contam que, ao tentar segui-las, perceberam que elas desapareciam de repente, como se nunca tivessem estado ali. Esses relatos alimentam a crença de que espíritos errantes aproveitam a hora morta da lua cheia para vagar livremente entre os vivos. No Japão, há registros de histórias ligadas aos yurei, espíritos vingativos que aparecem em noites de lua cheia. Segundo a tradição, esses espíritos são mais ativos por volta das 3 da manhã, quando os humanos estão mais vulneráveis. Moradores de vilarejos relatavam ouvir choros femininos ecoando pelos campos, sem que ninguém fosse encontrado ao investigar. Essa crença permanece tão forte que muitos evitam sair de casa nesse horário, especialmente quando o luar é intenso. No interior da América do Norte, tribos nativas associavam a hora morta da lua cheia a encontros com animais espirituais. Xamãs diziam que era nesse momento que lobos, corujas e outros animais noturnos revelavam mensagens dos ancestrais. Mas também alertavam. Espíritos malignos podiam assumir a forma desses animais para enganar os humanos.
Por isso, encontros na madrugada sob a luz da lua eram vistos com cautela e respeito. A psicologia moderna oferece explicações mais racionais. Estudos indicam que, durante a madrugada, o corpo humano atinge seu estado mais vulnerável, com queda de temperatura corporal e alterações hormonais. O cérebro, em fase de sono profundo, pode produzir alucinações hipnagógicas, que se manifestam como visões e sons estranhos. A lua cheia, por sua vez, influencia diretamente o ciclo do sono de muitas pessoas, aumentando a probabilidade de despertares súbitos. Essa combinação pode justificar parte dos relatos sobrenaturais. No entanto, para aqueles que já viveram experiências assustadoras, a ciência não é suficiente para dissipar o medo. Um dos relatos mais famosos ligados à hora morta em lua cheia aconteceu em uma antiga fazenda na Escócia. Moradores afirmavam que, em noites de lua cheia, sempre por volta das 3 da manhã, era possível ouvir cavalos galopando pelo pátio, mesmo que não houvesse nenhum animal na propriedade. Testemunhas garantiam que as janelas tremiam e o som dos cascos ecoava como se viesse de todos os lados. Quando alguns investigadores passaram a noite na fazenda, registraram ruídos inexplicáveis e até mesmo sombras equinas cruzando o campo iluminado pelo luar. O caso jamais foi explicado, mas até hoje a fazenda é conhecida como o Lar dos Cavalos Fantasma. Outro caso intrigante ocorreu no México, em uma vila próxima à Cidade do México. Os moradores acreditavam que, durante a hora morta em noites de lua cheia, uma figura feminina de vestido branco caminhava pelos telhados das casas, emitindo um lamento profundo. Chamavam-na de La Llorona da Lua. Muitas famílias relatavam que os cães latiam sem parar nesse horário, e algumas pessoas afirmaram ter visto a mulher olhando diretamente para dentro de suas janelas. Para os mais céticos, tratava-se apenas de histeria coletiva, mas o medo da aparição continua vivo na memória da comunidade. Não são apenas espíritos que povoam as histórias da hora morta. Bruxas também são frequentemente associadas a esse horário. Em regiões rurais da Romênia, ainda se conta que grupos de bruxas realizavam rituais à meia-noite, mas guardavam seus feitiços mais poderosos para as 3 da manhã em noites de lua cheia. Nessas ocasiões, acreditava-se que podiam invocar demônios ou pactuar com forças obscuras. Muitos moradores afirmam ter visto fogueiras distantes nas colinas e ouvir cânticos estranhos que desapareciam quando alguém tentava se aproximar. Mesmo nos grandes centros urbanos, a hora morta da lua cheia continua a intrigar. Há relatos de pessoas que, ao caminhar por ruas desertas nesse horário, sentiram ser seguidas por sombras que desapareciam ao virar a cabeça. Outros contam que luzes misteriosas surgem em prédios abandonados, como se alguém ou algo ainda habitasse aqueles espaços. Em cidades históricas da Europa, passeios turísticos noturnos exploram justamente essas histórias, levando visitantes a becos estreitos onde, segundo guias, a linha entre vivos e mortos parece se apagar. No fim, o que acontece na hora morta da madrugada em lua cheia talvez nunca seja explicado de forma definitiva. Para alguns, tudo não passa de fruto da imaginação, sonhos interrompidos e coincidências. Para outros, é um momento real, em que o mundo espiritual se aproxima perigosamente do nosso. O certo é que o mistério permanece vivo porque as experiências são pessoais e muitas vezes impossíveis de comprovar. Quem já acordou às 3 da manhã, em meio a um silêncio absoluto, com a lua cheia iluminando o quarto e uma sensação de estar sendo observado, sabe que a lógica racional pode falhar diante do medo. A hora morta, afinal, é mais do que um simples horário. É um símbolo de nossa vulnerabilidade, da incerteza diante do desconhecido e da eterna pergunta sobre o que existe além do que podemos ver.
E talvez seja por isso que ainda hoje, em noites de lua cheia, muitas pessoas preferem evitar olhar pela janela nesse horário, temendo encontrar no reflexo do vidro não apenas sua própria imagem, mas algo que jamais deveria estar ali.